Olá, eu sou Pedro Alpiarça e este é o Les a Les Offroad com a Vogue 300 Rally. O nome Les a Les já conta com quase 25 anos de história na cultura mototurística nacional. A sua versão mais aventureira teve este ano a sua 7ª edição, com as habituais 3 etapas onde o fora de estrada é o prato principal. Partindo de Mirandela até Tábua, continuando de Arronches para terminar em apoteose na Vila Real de Santo António. São cerca de 270 km nas 2 primeiras etapas para uma final com os expressivos 390 e a promessa de um Portugal atravessado, o mais possível, fora do Alcatrão. A arma escolhida para este intento foi a novíssima Vogue 300 Rally, que tão boas indicações nos tinha dado na sua apresentação nos arredores de Madrid. Vamos contar-vos como é que correu. Nos dias anteriores à prova, realizámos a maior alteração à pequena aventureira. Recorremos à Motocenter para trocarmos os pneus de origem pelos mais capazes de enaltecer as capacidades dinâmicas da máquina, e a escolha caiu sobre uns Pirelli MT21 e uns Mitas E12. Montámos também um pequeno GPS para seguirmos o percurso entregue pela organização. Imediatamente transfigurámos a silhueta da Vogue 300 Rally. Fica bem mais agressiva e cheia de propósito. A opção de realizarmos o trajeto de ida e regresso por asfalto, não utilizando um atrelado ou outro tipo de transporte, prende-se com o facto heroico de entendermos que este é o derradeiro teste de homem-máquina, onde a comunhão começa na antecipação da partida e termina no regresso a casa transportando um corpo cansado e uma alma feliz. Em Mirandela, cerca de 400 participantes pintavam uma moldura bastante heterogénea em termos de ferramentas escolhidas para o desafio. As motas de enduro continuam a marcar a maioria das inscrições, seguidas das trails de média cilindrada, com destaque para a armada da Yamaha Tenere 700, a maior parte delas personalizadas e customizadas ao gosto do dono. Francamente, em minoria, surgem as grandes Maxi Trail, assim como alguns unicórnios que geram desconfiança na partida e que surpreendem à chegada. A Federação de Motociclismo de Portugal, desde há 4 anos a esta parte, promove uma iniciativa que incentiva a sustentabilidade ecológica do nosso país. O programa Reflorestar Portugal levou centenas de árvores autóctones às escolas de Mirandela, Tábua, Arronches e Vila Real de Santo António, num exercício de consciencialização ambiental de magnitude ímpar. Queremos um país intocado no seu mapa florestal e queremos também garantir que podemos usufruir da sua luxuriante variedade a fazer o que mais gostamos, a andar de moto na sua verde intimidade. Parabéns pela iniciativa, FMP. Partida. O dia começava novamente antes do sol raiar. Não fazendo analogias aos pescadores e às minhocas, no pórtico de largada o sentimento de antecipação pelo desafio que tínhamos pela frente era palpável. O norte e a sua orografia não fazem prisioneiros. 277 km de subidas íngremes e descidas vertiginosas esperavam-nos, num palco verdejante de vinhas e braços de rio. A cada momento mais relaxado proposto pelas curtas ligações de asfalto, seguia-se outra subida zigue-zagueante recheada de pedra solta e cascalho. A Vogue 300 Rally servia-se dos seus quase 30 cavalos para saltitar alegremente entre primeira e segunda velocidade, ganhando tração e ultrapassando os obstáculos sem dificuldades de maior. A sua agilidade e boa distribuição de peso alavancava a confiança para atacar as zonas mais técnicas. Fiz as 2 primeiras edições de Maxi Trail e reconheci algumas destas subidas. Acredito que estes troços tenham virado desafios clássicos. Era comum vermos algumas motos maiores caídas e outras paradas a ganharem fogo e coragem. A primeira paragem do dia revelava a dificuldade do mesmo. Em 3 horas de percurso, tínhamos feito menos de 80 km. A baixa média punha à descoberta a dureza física e aconselhava-nos a cuidar do ritmo para não cometermos erros. Na retina ficaram as encostas pintadas de vinhas, a companhia do rio Tua e as suas imagens bucólicas, os trilhos empardados por muros de pedra e a hospitalidade de uma região do país onde a dureza do terreno molda o caráter e amacia a simpatia. O primeiro dia chegaria ao fim com a entrada em Tábua. Cansados, a caminho do hotel, comentámos que esperávamos uma melhor performance. O norte não podia ser subestimado e tínhamos levado uma bela tareia. No segundo dia, a travessia da maior região montanhosa de Portugal prometia caminhos ligeiramente mais rolantes. Os primeiros quilómetros matinais levaram-nos à apoteose visual do Parque Eólico da Pampilhosa da Serra, onde a neblina adormecida dos vales contrastava com o romper do sol nos entrecortados cumes da Serra do Açor. Os grandes fogos que assolaram a zona davam asa a passagens apocalípticas entre os cadáveres de árvores que jaziam no meio do trilho. A dimensão do desastre assumia a forma de hecatombe, quando se prolongava por quilómetro atrás de quilómetro.
A VOG 300 Rally continuava a brindar-nos com toda a sua tranquilidade e eficácia. Nos ressaltos mais agressivos, a suspensão nunca atingiu o seu limite. Sempre se apresentou esforçada o suficiente para não comprometer o ritmo. Afinal de contas, os menos de 160 kg ajudam a doblar o cansaço. Ao longo do dia, o intenso pó, a que a secura do terreno provocada pelos eucaliptais não é alheia, tomou conta da realidade da pilotagem. Era impossível seguir a menos de 100 metros da moto da frente, sob pena de ficarmos imersos numa perigosa sopa amarela. A passagem do Tejo em Vila Velha de Ródão marcou a chegada ao Alentejo, e os percursos mais rolantes escondiam algumas surpresas a requererem um esforço extra. A bonita Alameda dos Freixos marcou a passagem pelo Parque Natural de São Mamede e a proximidade de Porto Alegre a Arronches, onde iríamos pernoitar. Fisicamente menos exigente foi o constante pó que nos extinguiu o ânimo e dificultou a progressão no terreno. Mais 268 km concluídos. Venho ao sul. O último dia prometia ser grande, 390 km até Vila Real de Santo António, com pistas rápidas e mais fluidas. As longas ligações de asfalto tornam-se inevitáveis numa parte do país onde as propriedades privadas assumem dimensões gigantes e onde podemos observar o aumento exponencial dos grandes olivais de cultivo intensivo. Bordejámos a fronteira e vislumbrámos os efeitos da seca no maior lago artificial da Europa. Não sem antes evitarmos os constantes furos que assolaram a caravana. A VOG 300 Rally conseguia manter um registro consideravelmente rápido. A possibilidade de desligarmos o ABS traseiro permitia-nos bloquear a roda para a entrada em curva, sendo que depois gostaríamos de mais cavalagem para poder fazer deslizar o sobredimensionado pneu traseiro. As Maxi Trail puderam finalmente colocar a potência no chão e depois de 2 dias bastante técnicos e exigentes, nas pistas largas e rápidas encontraram o seu oásis. No Parque Natural do Guadiana, um divertido sobe e desce dava-nos a sensação de fim de festa. O dia tinha sido quente e longo e a cerveja fresca surgia cada vez mais como miragem apetecida. A Federação de Motociclismo de Portugal está mais uma vez de parabéns. Atravessar o país de norte a sul com um enfoque nos caminhos menos batidos é um feito digno de nota. Nesta 7ª edição, os desafios acrescidos do elevado número de participantes, das constantes e inesperadas adaptações do percurso, do terreno bastante seco, só nos fazem enaltecer o seu trabalho organizativo. Depois de um norte acidentado e desafiante, do centro poeirente e montanhoso, surgiu um sul mais rolante, mas enorme na sua vastidão. Ao longo de todo o evento encontramos nos oásis uma refeição retemperadora e uma oportunidade para descansar nestes dias tão longos. Uma palavra de apreço para o continuar da campanha Reflorestar Portugal, levando centenas de árvores de espécies autóctones às escolas básicas de Mirandela, Tábua, Arronches e Vila Real de Santo António. O Les a Les Off-Road é um sucesso e a presença de cada vez mais estrangeiros, para além dos nossos irmãos ibéricos, é a prova disso mesmo. Este foi um teste a fundo às reais capacidades desta pequena aventureira. O mercado está sedento de soluções que permitam explorar a vontade de nos superarmos sem termos uma máquina que nos ponha em sentido. A VOG 300 Rally sai do stand equipada com fortes argumentos neste sentido, desde as crash bars à proteção de cárter e de punhos, à pequena estrutura traseira que nos permite transportar bagagem. O ecrã frontal permite algum conforto aerodinâmico e o motor entrega-se rolante entre os 90 e os 100 km por hora em sexta velocidade. Os pés a pés espigados e uma boa posição de condução em pé facilitam o domínio da moto no fora de estrada. E é neste cenário que a sua agilidade nos facilita o heroísmo. As suspensões não ajustáveis revelam-se bem dimensionadas, cumpriram sempre a sua função sem queixas de maior, sobretudo para um espectro de funcionamento associado ao meu peso. Outro pormenor interessante reside no facto do ABS traseiro poder ser desligado de forma bastante simples. Gostaria de ter acesso a um relógio no mostrador e a um nível de combustível ou indicador de autonomia. Mas se a tivesse na garagem, seriam certamente males menores em comparação com o que é capaz de fazer. A VOG 300 Rally superou o Les a Les com nota de mérito. Sem qualquer tipo de problema mecânico, a sua honestidade dinâmica fizeram dela a companheira ideal para superarmos todos os desafios. Nas subidas mais escabrosas da zona vinheteira, desenhou potência e tração suficiente para se desviar das maxi trails em dificuldades. Nos pisos mais escorregadios, serviu-se da sua agilidade para recuperar a compostura, sempre com a tranquilidade típica de quem não tem nada a provar. Não é à toa que aqui estamos. Esta moto rolou 450 km para norte, atravessou o país por montes e vales e depois regressou a casa carregada de estilo aventureiro. Eu fiz as 2 primeiras edições desta prova de Maxi Trail. Prometi que voltava, com uma máquina bem abaixo dos 200 kg, mas que permitisse ir e voltar a rolar. Este era o teste que faltava
para me convencer das suas reais capacidades. E pela curiosidade gerada, acredito que também assim foi para muitos outros que a viram chegar ao fim depois de mais um épico Les a Les Offroad. Bravo! Chegamos ao fim de mais um teste do Andar de Moto. Já sabem, todo o nosso conteúdo aparece no site, na revista digital e no canal de YouTube. Até à próxima!